Se você gosta de horror e quer saber o que é, como surgiu e quais são os nomes e obras mais representativas do chamado horror corporal, ou seja, uma das mais instigantes expressões do horror hoje, então esse vídeo é para você. E aí, tudo fantástico com você? Eu estou gravando esse vídeo aqui um dia depois da OMS, a Organização Mundial de Saúde, ter declarado emergência global por conta da disseminação da chamada varíola dos macacos, uma doença que, dentre outros sintomas, deixa erupções grotescas e dolorosas na pele. E isso é justamente os territórios abarcados pelo horror corporal. Então, se você curte horror, quer pesquisar sobre horror ou escrever contos e romances dessa expressão do fantástico, fica aí até o final do vídeo para você saber como explorar o chamado horror corporal, também chamado de horror biológico ou horror orgânico. Estou falando aqui de um dos subgêneros do horror em que o corpo humano é o local do assombro e do medo. No body horror, o corpo é o lugar da degeneração, da dissolução ou da destruição por conta de doença, parasitismo, contaminação, mutilação ou mutação, o que resulta em novas configurações fisiológicas ou redefinições de formas anatômicas. Isso que você vê em obras de diretores e escritores como David Cronenberg, John Carpenter, Frank Henenlotter, Brian Yuzna, Stuart Gordon, Clive Barker e Junji Ito, e em games como os da franquia Resident Evil, Silent Hill e Dead Space. E você já se perguntou por que você lembra da obra desses caras e desses games aí? Porque estamos falando de produções que trazem ameaças, que abordam ameaças ao que é mais importante para os seres humanos, que é o corpo. Então olha o poder disso para as suas criações, porque naturalmente os seres humanos, e aí se inclui seus leitores e leitoras, né, eles possuem um corpo. Então nós somos inevitavelmente atraídos a entender mais de possíveis ameaças à nossa integridade física. E desde esse começo de vídeo aqui, prezado fantástico e fantástica, já te falo, relax, porque conceituar, definir especificamente o que é o body horror é uma tarefa complicada. Como explica o crítico Javier Aldana Reis, esse é um dos termos mais amplos e mais mal definidos nos campos dos estudos do gótico e do horror, o que faz com que por vezes ele se misture com o gore, o torture porn e o splatterpunk. Lembrando que eu falei de splatterpunk de forma muito breve em um dos vídeos da série Mundo Punk, vou deixar marcado em cima para você conferir. E quando você lembra de body horror, é muito provável que você lembre primeiro de exemplos do cinema, porque é no cinema, principalmente da segunda metade do século XX, que a gente vai ver uma grande disseminação dessa expressão do fantástico. Estou falando de filmes aqui, principalmente do final da década de 70 e da década de 80, como por exemplo, Alien, O Oitavo Passageiro, de 79, Grito de Horror, de 1980, Enigma do Outro Mundo, de 1982, Evil Dead, A Morte do Demônio, também de 82, Videodrome, A Síndrome do Vídeo, de 1983, Reanimator, de 1985, A Mosca, de 1986 e Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987. Mas na verdade a gente pode traçar elementos do body horror desde a antiguidade, no campo da mitologia. Na mitologia grega temos relatos de horror de diversos personagens que foram metamorfoseados, tiveram seus corpos transformados por conta principalmente de alguma subversão ou de alguma agressão, de algo que eles fizeram contra os deuses. Esse foi o caso do rei Licaon e também do caçador Acteão. O primeiro foi transformado em lobo por Zeus por ter oferecido carne humana ao Senhor dos Deuses. E o segundo se tornou um veado ao bisbilhotar a deusa Diana tomando banho. E a deusa acabou transformando ele nesse animal. O Acteão acabou sendo morto por seus próprios cães de caça. Já dentro da primeira fase da literatura gótica inglesa, você encontra diversas obras que possuem elementos que hoje são comuns no horror corporal. Esse é o caso, por exemplo, de romances como O Monge, de 1796, do Matthew Lewis, em que nós temos uma freira que é pisoteada e até mesmo a presença do cadáver de um bebê. Já em outra obra, Melmoth, o Errante, de 1820, do Charles Robert Maturin,
tem uma cena de canibalismo entre dois amantes. Da mesma forma, na América, você tem no conto Os Fatos no Caso do Sr. Valdemar, de 1845, de Edgar Allan Poe, um homem que, após ser mantido vivo por mesmerismo, se dissolve em uma massa putrefata. Mas é com Frankenstein, ou o Prometeu Moderno, de 1818, de Mary Shelley, que nós vamos ter o que os críticos e críticas em geral consideram como a primeira obra, o primeiro romance de body horror. Na obra, partes de diferentes corpos são costurados por Victor Frankenstein e o resultado é algo que simplesmente não deveria existir. O que a gente vai ver é que na obra da Mary Shelley não são castelos, cemitérios ancestrais ou então abadias em ruínas. Não são esses espaços, mas é o corpo que é o espaço do terror. É o corpo que provoca inquietação em quem vê a criatura. E aqui é importante você lembrar disso, porque vira e mexe alguém me pergunta o que faz uma obra literária, por exemplo, da literatura fantástica, ser considerada uma obra boa. E uma das respostas é justamente a diversidade de leituras que essa obra pode te oferecer. Falei aqui no vídeo de ficção biopunk que Frankenstein é um dos primeiros exemplos. Frankenstein também é, por exemplo, um dos primórdios, vamos dizer assim, está nos primórdios do chamado Tesla Punk. Além disso, lembremos que Frankenstein é uma obra gótica e também é a primeira obra de ficção científica. Então depende sempre de qual é a chave, qual é a perspectiva de leitura que você está assumindo, porque a partir daí você se cerca de diferentes instrumentos para você poder fazer a sua análise, fazer a sua pesquisa para você escrever seu artigo, o conto e romance. Esse é o mesmo caso com outras obras de body horror do final do século XIX, como por exemplo, O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de 1886, do Robert Louis Stevenson, também A Ilha do Dr. Moreau, de 1896, do H.G. Wells, e também o Drácula, de 1897, do Bram Stoker. Ou seja, como aponta a crítica Kelly Hurley na obra The Gothic Body, o horror corporal foi uma resposta literária do horror à teoria da evolução de Darwin, ao surgimento da psicanálise com Freud, à antropologia criminal de Cesare Lombroso e as crenças sobre a degeneração da sociedade de Max Nodal. E no século XX? As primeiras décadas do século XX aumentaram ainda mais a percepção de que o corpo também seria afetado pelas profundas e rápidas mudanças da sociedade. Exemplos disso a gente pode ver até mesmo em obras que nem são de horror, como por exemplo A Metamorfose, de 1915, do Franz Kafka. Na obra, o vendedor Gregor Samsa acorda transformado em um inseto monstruoso, refletindo o quê? O deslocamento do indivíduo moderno na sociedade. Mas, como eu falei no início do vídeo, foi a segunda metade do século XX que a gente pode chamar de a Era Dourada, The Golden Age do horror corporal. Normalmente se toma a década de 1960 como o surgimento do horror corporal, como conhecemos hoje, por ser uma década marcada pela liberdade sexual, questionamentos de normas de gênero, invenção da pílula anticoncepcional, tratamento de infertilidade e avanços biotecnológicos, ou seja, foi uma intervenção da ciência sobre o corpo. E como uma das marcas desse novo olhar sobre o corpo, em 1968, o diretor George Romero trouxe o que a gente pode considerar o primeiro filme de body horror, que é A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. Já nos anos de 1970, o body horror continuou seu percurso, dando espaço também para o surgimento de outras expressões, como, por exemplo, os slashers, os filmes slashers, e também do splatterpunk. E todo esse quadro resultou num momento áureo, no ponto mais alto do cinema de body horror, que foi a década de 80, que eu já falei no início do vídeo. Mas, afinal de contas, e isso que é o que você pensa, e principalmente se você vai escrever ou pesquisar sobre body horror, o que essa expressão do fantástico quer? O que está por trás da mutilação, da dissolução, da mutação do corpo? Para Javier Aldana Reis, essa expressão do horror não toma o corpo como algo perecível, mas sim como algo aberto para a possibilidade de inovação do ser humano. Assim, o horror corporal contesta a ideia de que o corpo seja uma prisão carnal, indo de encontro à alienação e banalização do lugar do corpo do indivíduo de classe média. O processo de transformação é também uma forma de liberação de construções sociais normativas do corpo. Essa é a ideia por trás de alguns filmes do diretor canadense David Cronenberg, que é considerado o principal disseminador do gênero no cinema por meio de seus primeiros longa-metragens, como Calafrio, de 1975, Enraivecida na Fúria do Sexo, de 1977, e posteriormente, e o mais conhecido,
A Mosca, de 1986. Para ele, seus filmes são uma forma de lidar com assuntos básicos como morrer, envelhecer e adoecer. A Mosca, por exemplo, de 1986, foi interpretado na época como uma leitura da AIDS. No campo da literatura, eu vou destacar aqui o trabalho do escritor britânico Clive Barker. Seja na série de livros de sangue ou em Hellraiser, o que temos é a ênfase no corpo como ponto maior do horror e como instrumento de denúncia da homogeneização da sociedade e da repressão da sexualidade dos indivíduos. E com tanta informação que eu te passei aqui, eu tenho certeza que você vai deixar não apenas o seu comentário com a sua obra, seja na literatura ou no cinema, de body horror, a que você mais gosta, como também você vai compartilhar esse vídeo naquele grupo seu de WhatsApp, onde as pessoas querem saber mais sobre expressões do fantástico, querem saber mais sobre o que ler e o que assistir. Beleza? Então eu só tenho que agradecer a você por acompanhar mais esse vídeo. A gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantastic Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.